Vamos falar sobre narcisismo. Narcisismo que é um tema que a gente recorrentemente vê por aqui, e eu acho que ele tem sido um tema cada vez mal utilizado e até de alguma maneira dado uma ênfase maior do que o que ele precisa. Eu vejo influencers hoje que se dizem especialistas em narcisismo ou em narcisistas, que não tem profundidade teórica no que diz respeito ao estudo da mente para poder falar sobre isso. E acabam criando um monte de regra e essas regras viram verdades absolutas para aqueles que estão passando por um processo parecido. Vamos tentar descortinar o tema aqui. Narcisismo vem da mitologia grega, de Narciso, em que esse cara, ele, para poder resumir, uma coisa legal da filosofia, especialmente da mitologia grega, é que ela te dá a liberdade de sempre que você contar, você conta com a tua entonação, com a tua verdade. E essa verdade, essa entonação acaba trazendo novos elementos para a história. Então eu me sinto à vontade para falar aquilo que eu vejo sobre o narcisismo. Então, vem da mitologia grega, onde a gente tratava ali nesse momento a questão do Édipo, que era um menino, que os seus pais foram até os deuses para saber, né, se esse filho que viria a nascer, um filho que seria saudável, etc. Aquele oráculo chegou a dizer para eles que eles de alguma maneira teriam um filho maravilhoso, mas que esse filho não poderia se embevecer de ele mesmo, não poderia se olhar no espelho, porque ao fazê-lo ele teria um apaixonamento por si e morreria. Então esse menino cresceu sem olhar para o espelho, ele não podia ver sua face, até que em algum momento ele acaba encantando uma ninfa. Essa ninfa tinha o nome de Eco, e Eco acaba se seduzindo muito por ele. Em um dado momento eles estão no bosque e eles começam a conversar. A Eco só repetia o Eco porque ela falava demais, e esse cara acaba na margem de um rio, se olhando naquele rio, o rio refletindo a sua imagem, e ele acaba morrendo. É daí que vem. Então tem muito sobre se entorpecer de si mesmo. Na medida em que ele se viu, ele se encantou por si mesmo e acabou caindo ali, morrendo afogado no rio. Existem várias versões, essa é uma versão. Por que a gente fala tanto da questão de Narciso? Porque a psicanálise tratou Narciso com Freud no seu texto de 1914, Introdução ao Narcisismo, onde ele explicou mais ou menos como é que funcionava essa dinâmica do que é o narcisismo, de alguma maneira, e ele tratou isso de uma forma muito coerente, ao meu ver. Assim, se você parar para pensar na organização metodológica, eu acho incrível. Inclusive, eu acho ele muito incrível nesse sentido. O cara, naquela época, conseguia organizar metodologicamente as coisas daquela maneira. Então, o que é esse narcisismo, né? O narcisismo nada mais é do que uma dimensão do eu com o outro. Sabe, a criança, ela adquire uma visão de si mesmo desde pequena, não pelo seu próprio olhar, pelo olhar do outro. Essa criança nasce e ela é indefesa, diferente de outros mamíferos. Nós temos muita dificuldade de sobrevivência no início da vida. Então existe um dispêndio de cuidado muito forte desses pais para que essa criança sobreviva. Se ele só nascer e ninguém fizer nada, ele morre de inanição ali mesmo, porque ele não tem nenhum tipo de força, de condição de cuidar de si mesmo, diferente de outros bichos que já nascem meio que prontos, saem correndo, etc e tal, ainda que precisem do cuidado dos pais, etc, né, mas já estão mais prontos. Então esse narcisismo, ele trata da minha relação com esse outro. E essa dependência que eu acabo criando é uma dependência que ela nunca vai acabar. Então, a minha relação com o outro vai sempre existir, porque eu só sei de mim através do outro. Durante toda a nossa vida, a gente precisa de um outro. E esse outro, às vezes, é um outro humano, esse outro é um outro divino, esse outro é um outro idealizado. Inclusive, muitas vezes, esse outro idealizado é a própria dinâmica das influências que a gente tem aqui nas redes sociais, o papel dos influencers, etc e tal. Então, a pergunta que você pode dizer, Wagner,
Em qual medida, que é uma indagação natural para mim, né? Wagner, em qual medida, eu lendo no teu livro sobre liberdade emocional, que você fala que a gente tem que ter uma vida autônoma e não precisar necessariamente do outro, em que medida eu consigo viver sem o outro? A gente não consegue viver sem o outro, porque como humanos, nós precisamos do outro para que nós possamos existir. Eu vou explicar. Então, antes que eu consiga, né, viver a minha vida de maneira autônoma, eu vou sempre precisar desse outro para garantir que eu existo, para dizer que eu estou vivo, esse outro que me diz que sou bom, esse outro que me diz que está apaixonado por mim, esse outro que diz que não consegue viver sem mim, ou esse outro que diz, meu filho, você é encantador, minha filha, você é encantador, e assim por diante. Então, a relação de narcisismo tem, antes de mais nada, uma relação com o outro, isso é importante a gente entender. Aí Freud teorizou. Como é que ele teorizou isso? Ele falou que existia basicamente dois grandes momentos no narcisismo. Um primeiro momento é o que ele chamou de narcisismo primário, ou uma espécie de autoerotismo, que é onde eu, bebê, me valho de mim mesmo, o meu prazer está em mim, na minha alimentação, no aconchego da minha mãe, no contato da minha mãe no seu colo, de alguma maneira. Esse momento é o momento em que essa criança, então, fica totalmente numa espécie de cordão umbilical metapsicológico, ele tem uma conexão com essa mãe, ainda que o cordão tenha sido cortado. Existem alguns teóricos que vão dizer que a visão de si mesmo começa a acontecer lá para 1 ano de idade, quando essa criança percebe que ela não é a mãe, porque ela já começa a dar os primeiros passos, ela começa a ter controle dos esfíncteres, fazer cocô, fazer xixi, e ela começa de alguma maneira a perceber que quando ela estica a mão para pegar o brinquedo, ela chacoalha o brinquedo faz um barulho, e eu começo então a ter um pouco de noção que eu também tenho uma certa autonomia de alguma maneira. E é mais ou menos assim que funciona. Então esse narcisismo primário, ele é uma visão totalmente autoerotizada, porque eu me basto em mim mesmo, eu, a majestade bebê. Essa majestade bebê acontece durante todo o desenvolvimento, porque essa majestade só tem um objetivo: satisfazer as suas necessidades de frio, de calor, de xixi, de cocô, de fome e de acalanto, o acalanto da mãe. O narcisismo primário. Todos nós, de alguma maneira, somos narcisistas. Todos. De novo, todos. O problema é que aí Freud teorizando, ele dizia assim, então tá, o narcisismo primário é comum a todo mundo. Só que há um momento em que esse bebê, a majestade bebê, ele precisa de um processo que ele chamou de castração. Por que era castração? Que ele entende que a partir de agora eu não mais sou a majestade bebê. Tem um pai, tem uma mãe, e esse pai e a mãe têm a vontade deles. E ele então acaba entendendo que ele é um ser diferente, onde o ego dessa criança começa a ser desenvolvido. E ele começa a perceber que há uma realidade externa. Né? Então, isso é muito importante. Freud chamava isso ele dizia que esse processo é um processo de transição de um egoísmo infantil, primário, aquele que eu falei, autoerótico inclusive, para um equilíbrio mais maduro, de entender os meus próprios amores, entender o meu próprio gosto, entender que o outro é diferente de mim. O problema é o tal do narcisismo patológico. O que é o narcisismo patológico que Freud teorizou lá no texto de Introdução ao Narcisismo de 1914? É quando esta criança não sofre esse processo de castração. Ou seja, essa criança ela não é frustrada das suas vontades, ela continua, mesmo em toda a sua infância e adulto, como a majestade eu bebê, a majestade, aquela que merece todo o cuidado e tem toda a razão, todos os direitos da vida. Então, você pega homens e mulheres hoje, na casa dos 40 anos, que não entenderam o que é frustração, não entenderam o que é dor, não entenderam que às vezes você vai quebrar a cara mesmo. Por quê? Porque tiveram pais que ficaram o tempo inteiro protegendo essa criança. Não houve o processo de
castração, que deve acontecer lá pelos 5 anos de idade, mais ou menos, onde essa criança percebe que a mãe é do pai, que não é dela, no caso dos meninos, no caso das meninas a mesma coisa, só que o contrário, e ela começa a perceber que existe um mundo, que existe amigos, e que, puta, vai ter que se frustrar mesmo, então vou buscar os meus amigos. Freud chamou isso de fase de latência, quando eu começo a me relacionar com o ambiente externo e entender que não é tudo do meu jeito, do jeito que eu quero, do jeito que eu gosto. Olha que coisa interessante. De alguma maneira, é esse processo que faz alguém ter maturidade emocional lá na frente, porque houve castração. Porque a falta de maturidade é quando essa criança, o rei bebê, a majestade bebê, ela segue ao longo de toda a vida e ela permanece nesse narcisismo primário, aquele autoerótico, aquele que eu mesmo me valho porque eu sou a majestade o bebê. Quantas pessoas você conhece que estão nesse lugar? Então, o narcisismo patológico é exatamente isso. É aquele que descreve um estado de admiração profunda por si mesmo. É quase um bebê bradando, dizendo que não, a minha vontade tem que ser feita. Nem que eu tenha que fazer você sofrer ou fazer você chorar. Nem que eu tenha que usurpar a tua posição. Ou de, eventualmente, vou usar um francês aqui rebuscado, fazer cocô na tua cabeça. Porque eu sou importante, você tanto faz. Quantas pessoas você conhece nesse lugar? Então, é esse o narcisismo patológico. É uma fixação exagerada na minha própria imagem, na minha necessidade, na minha admiração por mim mesmo, na validação que eu preciso daquele outro que eu sempre vou precisar. Wagner, aquele narcisismo que não é o patológico, aquele primário que virou o secundário está tudo certo. Então, quando ele vira o secundário, que eu entendo que existe um ambiente externo, que o outro tem a vontade do outro, como é que fica a minha vida? A sua vida fica entendendo que sim, você precisa do outro, porque a gente existe sob a ótica da luz do outro, do olhar do outro. Por exemplo, todo mundo de estética hoje, ele é um mundo de estética pautado 100% em um ambiente de um tanto quanto narcisista. Porque eu preciso da validação do outro, eu preciso da aprovação do outro, eu preciso desse momento que o outro me admire, que o outro me faça melhor. Existem casos de pessoas que têm muita dificuldade de se relacionar. E uma característica que eu vejo muito natural do narcisista é que, em geral, ele, para ser grande, o outro tem que ser pequeno. Então você percebe relações em que o homem tem que diminuir a mulher, ou vice-versa, para que ele seja grande. Então eu só sou grande se você for pequena. Se você for burra, se você for incapaz, se você não conseguir pagar suas próprias contas e que você precisa de mim exatamente porque eu tô aqui. Sem mim você não é nada. Sem mim você é um lixo. Sem mim você é uma bosta. Aí tá o narcisismo. Pegou? É por isso que eu tenho tanta preocupação com esse termo, do jeito que a gente trata esse termo hoje. Eu penso que o narcisismo deveria ser abordado de uma maneira mais correta. Então, todo narcisismo é ruim? Não, porque todos nós somos narcisistas em alguma medida. O problema é quando há ou não há uma castração na tua vida em algum momento e você permanece aquela criança que brada e que quer a sua própria vontade para sempre e permanece naquilo que Freud chamou lá em 1914 de narcisismo primário. É aquele narcisismo, o eu centrado, uma visão em si mesmada. Eu só olho para o meu próprio umbigo, porque tudo que acontece é eco de mim mesmo. É porque Narciso acha feio o que não é espelho. Não gosto de Caetano, mas faz muito sentido esse pedaço da frase. Muito bom dia, espero que você tenha entendido e dá uma olhada aqui nas minhas redes sociais e bora, vamos lá. Bom dia, boa semana a todos.